que eu falasse para vocês sobre as curas de Jesus. E quando a gente fala em cura de Jesus, eu vou fazer uma pergunta inicialmente a vocês. Quantas curas Jesus promoveu? Quantas curas vocês acham que Jesus promoveu? Não. Jesus, vivo, encarnado, botando a mão na cabeça da gente, quantas curas ele fez? 15. Né? Então, em realidade, ele tem 17 curas físicas, 9 milagres sobre as forças da natureza. 17 curas físicas e 9 milagres sobre as forças da natureza. Mas, entretanto, ao mesmo tempo que eles falam isso, no livro do apóstolo João, ele diz assim: entretanto, Jesus fez tantas curas que nem todos os livros do mundo dariam para escrevê-las. E a gente fica com a seguinte dúvida: afinal de contas, Jesus, quantas curas ele fez? Como disse o nosso querido Ari, até hoje ele faz curas. Mas as curas de Jesus, todas elas tinham um objetivo. Todas elas tinham um objetivo. Jesus promovia a cura não somente pelo ato de curar, ele trazia secretamente um objetivo. E esse objetivo é que nós temos que prestar atenção nas curas de Jesus. Há uma cura muito conhecida chamada a cura do cego de nascença. E esse cego de nascença, como o nome está dizendo, a criança nasceu cega. Então todo mundo conhecia na cidade onde ele estava, todo mundo conhecia a criança como cega. E de repente se passa o seguinte: Jesus vai andando com os seus discípulos e os discípulos têm um primeiro ato de indagação, que é o seguinte: mestre, foi o pecado deste homem ou o pecado daqueles que o puseram no mundo a causa dele ter nascido cego? Então, uma indagação: é o espírito que tem pecado ou são os pais do espírito daquela criança que tem pecado? Então, nós temos aqui um ato de indagação. E vem a resposta de Jesus: não foi porque ele pecou, nem aqueles que o puseram no mundo, mas para que se patenteassem nele as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Depois vem a noite, na qual ninguém pode agir. E ele completa assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então a gente vai reler o trecho para nós entendermos bem as indagações. A primeira indagação: foi o pecado dele ou o pecado daqueles que o puseram no mundo a causa dele ter sido cego? Então, o que é que vocês encontram nas visitas de vocês? A indagação também: por que é que eu estou doente? Por que é que eu estou doente? Por que é que essa doença está me atingindo? Por que é que eu preciso de tomar passes? Então, as pessoas também têm uma indagação. Os discípulos fizeram uma indagação ao mestre: quem é o culpado? O próprio espírito ou o espírito daqueles que o puseram no mundo? O doente que vocês visitam tem uma dúvida: por que eu estou doente? Ou por que eu sofro? Qual foi a resposta de Jesus? Não foi porque ele pecou, nem aqueles que o puseram no mundo, mas para que se patenteasse nele as obras do poder de Deus. Então, naquele momento, Jesus diz assim: olha, ninguém tem culpa. Esse cego veio para que eu pudesse curá-lo. Aí a gente fica dizendo assim, interessante, né? Que espírito será esse que veio com a missão de reencarnou somente para que Jesus pudesse mostrar ao mundo que ele era capaz de curar alguém? Que espírito será esse? Porque a gente costuma dizer assim: quando alguém sofre é porque ela está em punição. Quando alguém sofre é porque ela está pagando um defeito qualquer.
um erro qualquer. É muito comum nós dizermos assim, está sofrendo, hein? Tem cuidado, é porque você está devendo. Mas há um momento em que aqui se diz que não, que a pessoa veio para patentear a obra de Deus, o poder de Deus. Aí a gente diz assim, quando nós visitamos uma pessoa e ela diz, por que eu sofro? Nós podemos responder a elas assim, mais fácil. Você sofre porque você está devendo. Isso é o mais fácil, mas não é a resposta mais adequada. Por que você sofre? Porque provavelmente você ofendeu a lei de Deus e não que você tenha pecado. Vamos fazer uma distinção nisso. O pecado significa um ato de vontade. Ofender a lei de Deus é um ato de ignorância. É totalmente diferente. O pecado, eu quero errar. Ninguém tem nada a ver comigo. Estou muito satisfeito com o erro que eu faço. Esse é o pecado. Agora, olha, eu não sabia que estava errado. Puxa vida, o que vai acontecer comigo? Eu vou padecer agora por conta de uma coisa que eu não sabia? Aí é que vem a cura espiritual. Quando a pessoa tem por deliberação o seu erro, ela tem a culpa relativa à sua vontade. Mas quando ela tem um sofrimento relativo à ignorância, a cura é ou amenizada ou é curada. Aí a pessoa diz assim, meu Deus do céu, não sei como é que Deus concedeu a fulano de tal a cura quando esse camarada fez um monte de tolices. Mas ele fez um monte de tolices provavelmente por ignorar. Então nessas pessoas se patenteia a obra de Deus. Aí a gente diz assim, e aquele que errou mesmo, então não se patenteia? Não há cura para essas pessoas? E a pergunta é a seguinte, né? Nem sempre há cura. Às vezes há um grande sofrimento, é quando existe a revolta. Quando vocês observam a pessoa com revolta. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabeis quando uma pessoa passa por uma prova, quando ela se revolta. Sabeis quando ela passa aquela prova sem necessidade dela, quando ela não tem revolta. Aí você tem uma prova porque você errou, ou você tem uma prova porque você infringiu a lei por ignorância. Ou quando você está passando pela prova, por exemplo, da velhice. Ser velho você tem que passar por um monte de coisas físicas mesmo. Aquilo não é uma doença kármica, aquilo é o resultado da velhice da pessoa. Aí a gente começa a dizer assim, meu Deus do céu, o fulano tão lúcido, né? A gente olha, por exemplo, para o nosso querido José Jorge e a gente diz assim, meu Deus do céu, como é que o José Jorge está acabadinho? Está acabadinho, mas está lúcido. Está acabadinho, mas continua bom. Está acabadinho porque o corpo dele está terminando mesmo. O fim da vida dele está chegando. Há um tempo de vida para todos nós. Então, numa hora dessa, o que é que acontece com ele também? Ele está aí, sobrevivendo, como a nossa querida Lourdes Souza, que todo sábado fica sentada, toda quarta-feira fica sentadinha ali. Uma pessoa que trabalhou aqui no centro muito, fez muitas coisas, e hoje a doença física está lá. Pouca gente sabe que esses dias ela tornou a ser recolhida no hospital, para o CTI, e o médico mais uma vez disse, olha, não sei se sai. E ela está aqui, sentada, depois que o médico disse isso pela enésima vez, ela está aí sentada, trabalhando muito bem, obrigado, confortando, consolando, conversando com todo mundo. Então, nessas pessoas está sendo demonstrado o poder de Deus. Elas erraram, claro que erraram, tem erros, claro que tem erros, mas mais por ignorância do que por deliberação pessoal. Então, quando a gente vê assim, certas pessoas por deliberação pessoal errarem, nelas a dor vai ser firme, forte e ninguém consegue tirar. Não há nada que consiga tirar aquela dor. Por quê?
Porque elas foram orgulhosas, foram talentosas que jogaram o talento fora, são pessoas que fizeram o mal, foram pessoas que deliberadamente fizeram o mal. Então chega um momento na vida delas que há o retorno. Muito bem. Então a indagação que os doentes fizerem a gente não pode ser respondida de imediato. Não respondam a pergunta que fizerem a vocês. Por que é que eu estou aqui nessa cama? Ou por que é que eu estou aqui doente? Não respondam de imediato. Examinem, pensem e analisem. Aí vocês irão compreender no fim de algum tempo que a pessoa está ali porque ela demonstra um orgulho muito grande. Eu já sei porque que ela está sofrendo. Isso deve estar dando uma esfregada geral nessa dor. A dor está chegando nessa pessoa para dar-lhe uma esfregada geral. Ou então, depois de algum tempo, olha meu irmão, deve ser porque em algum tempo você ofendeu a lei de Deus, mas a lei de Deus não está te punindo, tanto não está te punindo, que está dando oportunidade de você sobreviver, receber o passe, continuar lúcida, ajudar os seus parentes, ajudar os pais, ajudar a mãe. Quantas pessoas continuam sendo ajudadas por você? Então, realmente, ainda está havendo para elas o quê? Está havendo para elas um socorro que permitirá que elas consigam trabalhar. Então, primeira informação, não respondam de imediato às indagações que fizerem. Conheçam, estudem, pensem, analisem, concluam, para vocês poderem dizer às pessoas exatamente o que está acontecendo. Mas continua o processo. Então Jesus, após essa conversa toda, ele cospe na terra, faz lama com a sua saliva, unge os olhos do cego com essa lama e disse assim: vai lavar-te na piscina de Siloé. Siloé, segundo Kardec diz a piscina do enviado. Havia uma lenda na ocasião que um anjo toda noite chegava e revolvia a água daquele tanque. Ele fala piscina porque era tanque. As pessoas apanhavam água ali. Há uma descida de um degrau e a pessoa apanha água ali. Então eles diziam que o anjo chegava toda noite, mexia naquela piscina, e quem chegasse primeiro naquela piscina ou naquele tanque, apanhava a água abençoada. E pegando a água abençoada, certamente teria a cura dos seus males. Muito bem. Então Jesus manda que o cego vá fazer isso, vai lavar-te na piscina. E ele foi, lavou os olhos, e o que é que aconteceu? Ele começou a enxergar. Os seus vizinhos, aqueles que o haviam visto anteriormente pedindo esmola, diziam: esse não é o que estava sentado, que ficava sentado e pedia esmola? Uns respondiam: é ele. Outros diziam: não, é um parecido com ele. Mas o próprio homem, ele dá uma demonstração de crença. O próprio cego dá a demonstração de crença quando ele diz assim: sou eu mesmo. Ele não teve medo de ser um diferente. Você ser cego a vida inteira, de repente voltar a enxergar, numa comunidade pequena, você era o quê? Uma pessoa diferença, né? Uma pessoa diferente. Então ele não teve medo de ser diferente. E ele diz assim: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se abriram os seus olhos? E ele respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama, passou nos meus olhos, disse para que eu fosse à piscina de Siloé, fui, lavei-me e vejo. Fui, lavei-me e vejo. Então naquele momento ele demonstrou o quê? Demonstrou crença. Que quando Jesus passou a lama nos olhos dele, Jesus não fez nenhuma indagação. Não fazendo indagação, o que aconteceu naquele momento? Ele passava para Jesus, que ele tinha tanta fé,
que ele não precisava responder coisa alguma. Ele tinha o que se chama de crença. Ele tinha crença, ele tinha certeza. Então, quando Jesus manda que ele ofereça os olhos, ele ofereceu os olhos espontaneamente, a partir do momento que Jesus pede que ele estique os olhos, põe os olhos ao alcance das mãos dele, Jesus, para que se procedesse a cura. Essa crença também precisa ser ressaltada por vocês junto aos doentes, porque há doentes que eles não têm crença, eles chamam a gente como quem diz: nada mais tenho a perder, não tem mais nada que fazer, pode vir aqui, como quem diz, já estou morto mesmo, então tanto faz, está morto para lá como morto para cá, está tudo bem, né? Se não vai piorar, não vai piorar, né? Mas a gente vê que a crença no homem foi a seguinte: ele foi e se deixou conduzir por Jesus. A crença é um dos maiores fatores de cura, se não total, uma cura parcial, se não parcial, uma cura que dê para a gente resolver alguns problemas. Às vezes o problema da gente chama-se fé, passar fé para nós mesmos e para os que estão conosco. O doente também transmite crença àqueles que estão do lado dele. O doente também... Está fechado aí, minha filha? Pode entrar, minha filha. Para entrar. Que grupo é esse? Ah, beleza, né? Ah, beleza. Tá bom, minha filha. Entra aqui. Isso é uma beleza, né? Fecha a porta aí, tá, meu amor? É isso aí. Não tem nada. Deixa eles lá. Deixa que eles se acomodem, minha filha. Deixa que eles se acomodem. Depois vocês não dizem que é tudo pela causa, né? Muito bem. Então, o ato de crença é isso que se chama decisão. O doente, muitas vezes, tem dificuldade de aceitar a sua prova, tem dificuldade de aceitar o seu problema, mas ele também não adere à figura de Jesus, porque ele também pode promover, no decorrer do seu tempo, a sua cura espiritual. Então nós vemos muito comumente as pessoas que começaram recebendo visita de uma posição de descrente e terminam desencarnando com absoluta certeza na continuidade da vida. Uma de nossas irmãs, que trabalhou aqui na casa, ela nos contou uma vez um fato muito interessante. A sua mãe foi e pediu a ela que fosse, ela estava muito mal e pediu a ela que ganhasse um livro de presente, um livro espírita. A filha era espírita. A filha propôs à mãe que se visitasse a ela, o grupo de Bezerra fosse visitar, e esse grupo começou a fazer visita a essa senhora. E essa senhora começou a se interessar pelo espiritismo. E a pessoa que foi fazer a visita estava com um livro de Leon Denis chamado Depois da Morte. Então ela começou a acompanhar a leitura, pediu que se lesse o Depois da Morte. E após algum tempo ela estava uma crente espírita por causa da leitura do Depois da Morte. Chegou um dia do inevitável. Ela falou para a filha: eu estou morrendo. E a filha disse: não, você não está morrendo, que conversa é essa? Não, eu estou morrendo. Me dê o meu livro que eu quero me abraçar a ele, porque a minha fé é forte, mas ela pode ser vacilante. Deixa eu ficar abraçado com o meu livro. E abraçou-se ao livro e poucos minutos depois desencarnou. Então ela teve a cura espiritual dela baseada em quê? Teve a cura espiritual baseada na transformação da sua própria natureza. Então nós temos a cura física e temos a cura espiritual, todas elas trazendo para as pessoas o quê? A fé. Todas elas trazendo para as pessoas o quê? A confiança. Todas elas trazendo para a pessoa o quê? A certeza ou a crença. Muito bem.
Aconteceu uma coisa muito interessante com os fariseus, com esse cego. Os fariseus levaram o cego foi levado aos fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei e eles é que autorizavam alguma coisa ou não. Então levaram o homem que fora cego aos fariseus. Ora, Jesus fez a cura no dia de sábado. Os fariseus o interrogaram aos jovens, perguntando ao jovem para saber como ele recobrara a visão. E ele lhes disse, novamente, há um outro ato aqui. Ele lhes disse, ele me pôs lama nos olhos, eu me lavei e vejo. Aí o que aconteceu? Nós agora temos o ato da dúvida. O ato da dúvida dos fariseus. Eles disseram assim, ao que alguns fariseus retrucaram, esse homem, Jesus, não é enviado de Deus, e até mesmo nem guarda o dia de sábado. Outros homens diziam assim, mas como poderia um homem mau fazer o milagre? Como poderia haver a cura? Então, os próprios fariseus ficaram em dúvidas. Então, naquele momento que eles disseram, não tem poder de cura, aconteceu o ato da dúvida. Quando é que acontece o ato da dúvida? No momento da cura, na visitação da gente. Quando uma pessoa diz assim, após melhorar, após passar de um estado ruim para um estado bom, ele diz assim, mas será mesmo que foram os remédios? Ou será mesmo que foram os passes? Ou será mesmo que foi o quê? Não há fé sólida, há dúvida. Mas será que foi ou não foi? Quem será que curou realmente? Então, esse é um ato de dúvida muito comum também entre as pessoas e que nós precisamos saber responder. Como é que nós vamos saber responder? Há pessoas que não gostam de discutir. Eu, particularmente, não gosto de discutir. Se a pessoa disser para mim que quem a curou não foram os passes e sim o remédio, não discuto com a pessoa, deixo para lá. O problema é dela, a descrença não é minha, eu sei que foi a soma dos fatores que produziu o resultado final, mas as pessoas às vezes não demonstram sequer nem agradecimento, eles são só dúvidas. Mas será que foi o passe mesmo que me ajudou? São só dúvidas. Então, nesse momento, esse ato de tais pessoas, eles demonstram para nós que elas não têm fé, elas têm dúvida, somente dúvida no coração. Mas, além da dúvida, que é um momento grave na vida da pessoa, há um outro fator que pode ser pior do que a dúvida, que é a descrença. Então, eles disseram novamente ao que fora cego, tu dizes que e tu, que diz, a proposição é outra, e tu, que dizes desse homem que te abriu os olhos? Quer dizer, eles tinham a descrença, né? Eles não tinham fé, eles não tinham dúvida, mas eles queriam lançar o jovem na descrença. Que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu, digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que aquele homem fora cego e que houvesse recobrado a visão, até que fizeram vir o pai e a mãe deles e o interrogaram. É este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? O pai e a mãe responderam, sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, porém não sabemos como agora ele vê e tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o, ele já tem idade, que responda por si mesmo. A descrença nas pessoas que creem e não creem na hora do passe, elas estão colocadas assim. Ela é colocada colocado nesses pontos. Será que foi isso mesmo? Será que o passe fez isso mesmo? Tem certeza que esse médium pode? Tem certeza que
esse espírito receitou corretamente? Tem certeza disso tudo? Então, nesse momento que as pessoas indagam ou agem ou falam desse modo, nós estamos tendo um ato de descrença, que é muito pior do que o ato da dúvida. Que a dúvida você abre o coração e explicado você pode aceitar ou não. O descrença disse que não existe. Então é o doente definitivo que diz assim: olha, muito obrigado pelas visitas, mas agora já estou bom, pode ir embora. Pode não falar com tanta clareza assim, né? Mas eles quase que dizem para a gente, pode ir embora. E quando vocês perguntam assim, e você gostaria de continuar espírita, gostaria de ler, de ouvir, de qualquer coisa? Não, muito obrigado, eu sou católico. Então, nesse momento, ele aprendeu a quê? Naquele momento, a gente diz o quê? Ele aprendeu o quê? Ele é todo descrença. Então, nós podemos dizer que a nossa visita não foi perdida, porque o problema de quem crê é de quem quer crer. Mas nós, que estamos fazendo a visita, nós temos interesse no serviço. Nós só temos interesse no serviço. Mas nós não podemos deixar de registrar que a descrença é uma realidade em algumas pessoas. Resta-nos a tristeza, como diz o Dr. Hermann, né? O Dr. Hermann usa, o Dr. Hermann, com esse alemão, de vez em quando ele usa umas palavras que ninguém usa, né? Então ele diz assim, uma vez ele falando de uma pessoa, ele disse para mim, deplore. Deplore, gente, nunca, quantos anos que eu não ouço essa palavra, deplore. Tá bom, doutor, de vez em quando ele escreve a pessoa, deplore, mas vai continuar, deplore, você quer aprender essa palavra, né? Tão complicada, né? A gente nem sabe mais, ele lá com aquele alemãozão dele todo conseguiu guardar isso. Deplore. Então, quando vocês virem uma pessoa que tem essa descrença, deplorem. Deplorem. Mas sigam em frente. Não é papel, não é tarefa para vocês querer passar a crença para as pessoas. Não discutam. Mas você tem que ser, porque você é mal agradecido pela doutrina que nos salvou. Ficamos insistindo. Só deplorem. Vamos guardar essa do Dr. Hermann. Só deplorem, mas saiam fora. Deixe que cada um aprenda na época que tiver que aprender e na hora que a dor chegar. Hein? Dá uma deletada. A Vera está mais moderna que o Dr. Hermann. Deletem aí, né? Então, quando o fariseu disser assim, ele realmente, esse é o vosso filho que diz ter nascido cego, como é que ele agora vê? A gente pode até visualizar, né, o quadro daqueles homens descrentes fazendo essa pergunta, como é que ele agora vê? Quer dizer, nasceu cego, tem que morrer cego. Cego espiritual, a gente não pode nunca mudar, nunca podemos nos transformar, não podemos nos corrigir. Como é que as coisas ficam para nós? Então nós temos que ter a certeza de não ter a descrença. Mas a leitura continua, e a leitura diz assim, seu pai e sua mãe falavam desse modo porque temiam os judeus, uma vez que, em acordo, os judeus já haviam resolvido que todo aquele que reconhecesse Jesus como sendo o Cristo seria expulso da sinagoga. Olha essa tradução, deixa eu mostrar aqui para vocês comprarem. No final do mês, a Gênesis nossa aqui, né? Vai sair no final do mês. A tradução nova, como está muito mais clara para a gente ler. E os judeus já haviam resolvido que todo aquele que reconhecesse Jesus como sendo Cristo seria expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga era ser uma pessoa má vista, né? Ninguém poderia conversar mais com aquela pessoa, porque tinha sido expulsa. Então os pais têm um ato de preservação da própria vida. Qual foi o ato de preservação da própria vida? Ele diz assim, foi isso que o seu pai obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem, ele já tem idade, interroguem a si mesmo. Então, na realidade,
Eles tiraram o corpo fora, como se diz, e disseram assim: eu posso correr o risco desses camaradas me expulsarem? Então, ele tem idade, pergunte a ele, né? Então, eles chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: glorifica a Deus, sabemos que esse homem é um pecador. E o garoto, demonstrando bom senso, diz assim: se ele é um pecador, eu não sei nada. Tudo o que eu sei é que eu estava cego e agora eu vejo. Então ele teve o quê? Determinação e coragem de falar a verdade. Também nós, nas nossas visitas, podemos encontrar muitas pessoas com coragem de dizer assim: eu estou bem a partir das visitas. Melhorei depois que vocês começaram a me visitar. As coisas mudaram aqui em casa, mas é preciso ter coragem e não ter essa atitude falsa de preservação como o dos pais. Pergunte a ele, ele é maior. Ele pode responder. Então, a falta da fé também pode produzir esse estado d'alma, né? Aí, perguntar ainda: o que ele te fez e como te abriu os olhos? Continuam as indagações. Como respondeste? O homem respondeu: já vos disse e vós entendestes. Por que quereis ainda me ouvir outra vez? Será que quereis tornar-vos seus discípulos? Aí xingou, né? Aí xingou. E aí eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: sê tu mesmo seu discípulo, porque nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a esse, não sabemos de onde saiu. Então, naquele momento, os fariseus fizeram o quê? Partiram, como se diz, para a ofensa, né? Nós nem sabemos de onde esse saiu. Mas o que o rapaz teve como ato de coragem? Será que quereis tornar-vos seus discípulos? Estão perguntando tanto, deve estar interessado. Então, às vezes, as pessoas, elas fazem indagações e nós somos, vamos dizer assim, envolvidos pelaquela expectativa de que a pessoa se transforme em espírita. Mas ela não vai se transformar, que ela não tem o menor interesse em se transformar. Então, como é que a gente fica? A gente dá o passe ou não dá o passe? A gente força ou não força a crença? O que vocês acham? Hein? Vamos dar o benefício do passe e deixe cada um com a sua própria consciência. Não vamos forçar. Vamos convidar. Já pensou em ler? Já pensou em estudar? Já pensou em se transformar? Mas quando a pessoa fica perguntando muito, mas não dá o passo decisivo, como é que a gente faz? O que vocês acham? Toda hora pergunta: o que é isso? O que é a reencarnação? Como é que é aquilo? Mas a gente só vai para o centro espírita, isso eu não vou. O que vocês fazem numa hora dessa? O que vocês dizem a uma pessoa dessa? Explicando aos pouquinhos? Ou dando um livro para a pessoa procurar por ela mesma? Tudo o que eu estou falando está aqui no livro, lê. Então tudo que está aqui está aqui nesse livrinho, estuda. Se ela quiser ler, ela vai dizer isso, ela pode até dizer isso: não gostei disso não. Não gostei desse tipo de... não tenho hábito de ler. Então agora nós temos televisão, né? Temos televisão com fitas de vídeo, temos rádio Rio de Janeiro, temos palestras por áudio, temos milhões de coisas para serem feitas. Então, o que é que vai acontecer com a gente nessa hora que a pessoa começar a indagar muito e ela não estiver querendo transformação? Fulano, olha, tem um centro espírita, tem um livro aqui. Eu continuarei vindo dar o passe, porque você quer continuar o passe. Mas quer meditar? Lê, minha filha, lê pensando.
lê pensando, porque se você não pensar, você não vai entender a leitura. Nós temos que ensinar as pessoas a ler e pensar. Continua após esse ato de coragem, quando o rapaz disse que quereis falar isso, o rapaz tem um outro ato de coragem, que ele diz assim: o homem lhes respondeu: é de espantar que não saibam de onde ele é e que ele tenha aberto os meus olhos. Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas sim a alguém que o honre e que faça a sua vontade. Esse Deus exalça. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse o enviado de Deus, não poderia fazer nada de tudo o que tem feito. Esse camarada, ele tinha, como a gente diz aqui, né? Fogo na venta, né? Ele era de nariz empinado mesmo, ele não deixava, não tinha medo, ele não tinha medo, era o Espírito já preparado, mas ele não tinha medo. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, nada poderia fazer de tudo que tem feito. Esse ato de fé também é uma demonstração de energia interior. Quando é que nós temos fé? Quando é que nós conhecemos já a verdade e somos capazes de enfrentar até mesmo a zombaria dos outros? Vocês já repararam que é muito difícil a gente ter saído do centro espírita, curado, e a gente andar na nossa cidade, na nossa rua, na nossa casa? Cidade grande como do Rio de Janeiro, as pessoas não conhecem muita gente. Você pode andar no meio da rua, ninguém sabe que nós fomos curados ou não, mas o nosso parente sabe, o nosso colega de trabalho conhece. Depois que você virou espírita, você se transformou, ele sabe, e é preciso ter coragem para enfrentar esta realidade. É a coragem que a gente tem que ter internamente, e coragem até o ponto de discutirmos, entre aspas, né, com os outros. Não discutir brigando, mas dizendo assim: escuta, já pensou para ler? Já parou para ler? Recordo muito de uma colega de trabalho que eu tive, que uma vez, uma conversa lá de sala, aquelas conversas assim, eu falei assim que Kardec tinha nacionalidade francesa. Então ela deu um pulo da cadeira, veio na minha frente, botou o dedo na minha cara e disse assim, exatamente assim: você não me fale essa tolice, que onde um francês se interessaria por essas tolices de espiritismo? Eu disse assim: tudo bem, não dá nem para discutir contigo, minha filha. Aliás, eu não estou nem discutindo, né? Eu estava falando aqui com alguém do lado que a nacionalidade de Kardec era francesa. Então ela veio assim, com o dedo na minha cara: você não me fale essa tolice. Aonde que um francês se interessaria por essas tolices de espiritismo? Deplore, né? Muito bem. Deplore. Tá certo. Deplore. Há alguns anos atrás, num encontro de carnaval, veio uma equipe da televisão francesa que estava aqui no Brasil e perguntou, eles estavam fazendo gravação sobre várias fontes de fé que ligadas à França. E Kardec é ligado, claro, é francês, e eles estavam fazendo uma série de pesquisas em torno do espiritismo por ser francês. Eles não tinham nada de espírita, eles não queriam saber de coisa nenhuma. Então eles vieram aqui, era um encontro de carnaval, viram o salão cheio, e ele virou-se para a pessoa que estava do nosso lado e disse assim, perguntou o que era espiritismo, a gente já tinha falado, a pessoa tinha falado, aí ele virou-se para mim e disse assim: mas vocês não têm nenhum aviso na fachada para vocês dizerem o que vocês são? Eu disse assim para ele: para quê? Ele disse assim: é interessante chamar a atenção sobre vocês. Eu disse: para quê? Eu tornei e perguntei a ele: para quê? Nós já temos gente demais. Aí ele olhou assim para o público assim e disse: você já tem gente demais.
e não fez mais pergunta. Então, interessante da posição da compreensão. Vocês já tem gente demais. Trazer mais gente para cá seria até um ato de... Ele usou um termo que eu não sei repetir agora, mas um ato assim de querer dizer assim, de querer se engrandecer. Um ato de querer se engrandecer. Meu filho, aqui a gente não faz força de divulgar, senão pelos nossos próprios atos. Nós temos muitos livros, mas quem quiser aqui, venha ouvir a doutrina espírita. É uma reunião pública, abre-se a porta para todo mundo. Ele ficou muito impressionado do fato de abrir-se a porta para que todas as pessoas pudessem entrar. Ele disse assim, esse pessoal todo aí é espírita? Eu digo, mas tem pessoas que se quiserem entrar, pode entrar. O senhor mesmo não entrou? E ele disse assim, vocês têm coragem de receber todo mundo assim? Eu disse, mas por que não? Mas é a descrença, é a ausência de convicção, a falta de fé ainda. Muito bem. Então, quando nós não temos uma pessoa com capacidade de confiança, quando nós não vemos nessas pessoas a indiferença, quando vemos nessas pessoas a insegurança, nós vamos deplorar, mas vamos lembrar o que os fariseus disseram ao rapaz: tu não és senão pecado desde o ventre de tua mãe e queres nos ensinar? E o expulsaram, quer dizer, tiraram ele do âmbito deles. Tu não és senão pecado. Curas espirituais, isso é uma grande tolice. Por quê? Você não sabe nada. Leon Denis diz que a gente erra muito querer fazer comparação de ciência espírita com ciência do mundo. Está lá isso no capítulo, no livro No Invisível. Capítulo 1, ele diz lá, ciência espírita. Lá para as tantas ele diz assim, erram muito todos aqueles que querem comparar o espiritismo com as ciências do mundo. O espiritismo é uma ciência. Por que é uma ciência? É uma demonstração de um fato, repetidas vezes, capaz de mostrar que ela é verdadeira. Então, se nós quisermos mostrar a nossa ciência de cura às pessoas baseada em conceitos médicos, por exemplo, sempre vão ter dúvidas sobre se foi o remédio ou se foi o nosso fluido. Mas quando nós demonstramos que a cura pode ser possível pela dação de fluidos e pela capacidade que esse fluido teve de regenerar os nossos fluidos errados, pesados, sofridos, doentes, nós estamos passando para as pessoas o conhecimento da ciência espírita. É o que nós devemos fazer no nosso trabalho. Nós estamos para fazer ciência espírita, não é ciência do mundo, não é disputar com o médico, não é disputar com ninguém. Nós estamos oferecendo às pessoas uma outra opção além da que elas já estão tendo. E normalmente quando elas têm essa outra opção, elas começam a pensar, porque elas vão dizer assim, meu Deus do céu, a partir de um certo momento, esta ciência espírita começou a tranquilizar o meu coração. Eu passei a ficar mais calmo, ou eu passei a me sentir com mais disposição para o tratamento médico. Essa é a ciência espírita. Então vocês não comparem, ou não queiram comparar, a ciência dos homens discutindo com as criaturas humanas. A pessoa chegou aqui com pneumonia, foi tratada e foi curada, pouco importa a gente se ela foi curada por efeito do antibiótico ou se porque os espíritos fizeram uma limpeza no psiquismo da criatura. Porque eu, altivo, já vi muitos doentes aqui ficarem curados no seu psiquismo. E a partir daí é que os remédios começaram a ter efeito. Então, essa é a ciência espírita. Essa é a ciência espírita. É a nossa própria experimentação, a nossa própria observação. Remédio do médico é necessário? Claro que é, no âmbito deles. Tanto quanto o passe é necessário
Claro que é no nosso âmbito. Então, quando uma pessoa não tem nenhum desejo, ela vamos dizer assim, ela refuga o passe, ela rejeita o passe, ela não aceita o passe, é sinal de que essa pessoa não está predisposta a aceitar a ciência espírita, que pode promover a cura de suas necessidades. Então, o que acontece conosco nessa hora? Como disse aqui o Evangelho, né? Nós vamos glorificar a Deus, mas deixar as pessoas caminhar como elas quiserem. Há um fato interessante na cura de Jesus, fazendo uma comparação com o trabalho que nós já podemos fazer, é que Jesus depois conversa com o cego. Isso não está no texto de Kardec, mas está no capítulo seguinte do Evangelho de João, que isso é contado no capítulo 9. No capítulo 10, Jesus perguntou ao cego se ele acreditava que no Filho do Homem. E Jesus faz essa indagação: tu crês no Filho do Homem? E o cego pergunta: quem é ele? Jesus afirma: sou eu. Então ele disse assim: eu creio. Então ele ficou transformado a partir daquele momento. Eu creio. Então aquele homem veio realmente preparado para passar pelo processo da cura de Jesus. Aí a gente diz assim: então a cura física e a cura espiritual são dois processos que nós estamos nos propondo. Quando nós vamos em uma casa conversar com uma pessoa, dar-lhe o passe, nós estamos interessados na cura física ou na cura espiritual? Nós devemos estar interessados na cura espiritual, que a cura física virá provavelmente como decorrência. E se não vier como decorrência, virá pela transformação, como o caso daquela senhora que eu contei, que morreu abraçada ao livro depois da morte. Então, a ciência espírita é a que nos interessa. Essa ciência que vale para nós. Essa ciência é que nós temos que fazer valer nas nossas visitas. Essa ciência que nós temos que exaltar muitas vezes. Meu irmão, existe uma coisa que se chama fluido. Você tem um corpo, além do corpo físico, um corpo espiritual. A nossa proposta é de tratar o seu corpo espiritual com reflexo no seu corpo físico. Não deixe de tomar os seus remédios do seu médico, não. Nós vamos ajudar a cuidar do seu corpo espiritual. Mas então o que adianta você vir aqui? Meu filho, você vai tratar o corpo espiritual e vai ter naturalmente reflexo no seu corpo físico. Mas não esqueça, meu irmão, nós estamos cuidando do seu perispírito. Então a visita para essas pessoas, ela tem um caráter também informativo, porque tais criaturas ignoram a existência desse segundo corpo. Tais criaturas ignoram a formação, a vida após a morte deste ponto de vista. Quando vocês ouvem falar em pessoas que morreram e que continuam junto à Terra, a gente diz assim: meu Deus do céu, como é que pode? Morreu e continua junto à Terra? A gente classifica logo: espírito inferior. Erradíssimo. Não é espírito inferior, não. É espírito ligado à Terra. Não é espírito inferior, é espírito ligado à Terra. Então são espíritos que não têm desejos de ir para o plano espiritual. Conheci um senhor chamado Carmelo Grise, que ele era espírita, muito grande do ponto de vista da caridade. Lia pouco, porque ele era italiano de origem, então ele fazia uma confusão danada. Ele começava a falar com a gente, de repente ele misturava italiano, misturava português, fazia uma confusão danada. Então ele dizia era um homem boníssimo, arrancava daqueles colegas dele toda, aquela italianada toda que tinha ficado rico, arrancava comida para uma creche da irmã Elvira, arrancava em São José do Rio Preto, arrancava comida para meses daquela italianada toda. Ele arrancava da seguinte maneira: você vai levar para o cemitério todos esses sacos de arroz que você tem? Então me dê um aqui pelo menos. Você tem esse gado aí, vamos fazer um churrasco. Ele era sutil que não uma mula.
Então, ele fazia, naquela época a cidade era muito pequena e não tinha esses almoços, aquilo, nada disso. Então o almoço em centro espírita era um acontecimento social. Ele pediu um boi, o camarada, mas eu vou dar um boi. Olha aqui, fulano, você tem 20 mil cabeças de gado, por causa tu vai dar um, tu vai morrer? Pobre, tu vai levar essas 20 mil cabeças de gado dentro do túmulo? Então ele falava assim com a turma, então ele pegava. Então o nosso irmão Carmelo foi uma das pessoas mais bondosas que eu já conheci. Mas ele dizia assim para todo mundo: eu não gosto do plano espiritual, gosto da terra, eu gosto de viver na terra, eu gosto da terra. Quando ele desencarnou, a primeira mensagem que ele deu pelo Chico Xavier, o que ele disse? Estou muito bem no plano espiritual, mas o que eu gosto mesmo é de voltar, que eu gostaria mesmo era de voltar à reencarnação, aonde eu vivo com mais liberdade. E chegou a escrever um livro antigo, chamado Carmelo Ele Mesmo, e ele dizia que ele estava muito bem obrigado. Então ele dizia que ele era um homem da terra, mas que ele não era um homem do céu. E era um homem bondoso, que se propunha a trabalhar junto aos espíritos, se propunha a trabalhar junto aos centros espíritas, se propunha a socorrer todo mundo, mas aqui no chão. Não é todo mundo que gosta de voar, não. Todo mundo que gosta de voar. Tem gente que gosta aqui do chão mesmo. E nós não vamos chamar essa pessoa de inferior porque gosta do chão. Por que inferior? Inferior quando nós temos maldades no coração, né? Se você gosta de viver num lugar aqui da terra e só está fazendo bem, a gente deplora, né? De não ir para regiões mais elevadas, né? Mesmo desencarnado sentir calor é porque quer sofrer mesmo, né? Meu Deus, sentir esse calor danado é porque quer sofrer, mas é o que ele gosta. Então nós não podemos dizer que essas pessoas sejam inferiores. Nós vamos dizer que elas não têm sonhos mais elevados do que viver aqui na Terra. Então a gente diz assim: meu Deus do céu, essa pessoa que eu estou atendendo, quem é essa pessoa que eu estou atendendo? Nós queremos a transformação imediata da criatura, mas nem por isso que eu disse a vocês, quando elas fizerem uma pergunta a vocês, não respondam logo não, esperem para conhecer quem é a pessoa. De repente ela é uma boa pessoa e ela quer viver na terra. Ela quer viver na terra, por isso que ela diz assim: eu fico em cima da cama quantos anos eu quiser. Eu tenho uma amiga que está há 4 anos em cima de uma cama, e no outro dia eu converso com ela em espírito, ela não fala mais nada, eu converso com ela em espírito. Um dia desse eu falei para ela: fulana, você está cansada de ficar em cima da cama? Ela disse: não, estou muito bem aqui. Eu digo: eu duvido que você esteja satisfeita aí. Ela virou-se para mim e disse: morrer é o de menos. O que eu tenho medo é do desconhecido. Está vivendo mais, frequentava o centro, assistia palestras, era capaz, não era espírita, mas assistia palestra. Morrer é o de menos. O meu medo é o desconhecido. Então ela fica no corpo. Vai morrer o dia que o corpo expulsar o espírito, o corpo não aguentar mais, aí ela vai ter que morrer. E vocês estão pensando que na hora que os parentes dela pedirem uma notícia, vocês estão pensando que o doutor Erma vai dizer o quê? Que ela está presa na carne? Não está presa porque ela não está presa. Ela gosta do chão terreno. Ela gosta do chão terreno. Então a gente também tem que aprender a conviver com os diferentes. Nós temos que aprender a viver com os diferentes. Temos que aprender a viver com os diferentes. Gente, não é possível. Como é que pode desejar ficar em cima da cama? Mas tem todo o carinho de todo mundo. E todo o carinho de todo mundo. Vai morrer por quê? Pode
ser, mas no caso dela, acho que não seja nem apego. É a pessoa que não quer sair do chão. Pessoa que não quer sair da carne. Aí um dia desse, eu falei para o doutor Herman, não é possível, fulano de tal já vai fazer 4 anos em cima da cama, será que ela não desencarna, dando trabalho a todo mundo? Ele foi definitivo comigo. Meu filho, ela vai morrer o dia que ela quiser morrer. Legal, acabou a conversa. Nunca mais perguntei a ele quando é que ela vai morrer. Ela vai morrer o dia que ela quiser morrer. Tudo bem. Que ela tem méritos para isso. Quer dizer, o dia que o corpo expulsar, aí ela vai ter que... E vai ficar onde? Vai ficar na casa. E não vai ser obsessor, não. Vai ser obsessor se interferir na vida dos outros. Mas pode viver sem interferir. A gente acha isso um absurdo. Ah, não é possível. Quantas pessoas vivem do lado da gente sem que a gente interfira na vida delas? Né? A gente não aprende a viver com um colega, quando muita de trabalho, quando muita gente diz, por que você está com essa roupa assim? Ela vai dizer para mim, então porque eu gosto. Ora, paciência. E quem é que tem a ver com isso? Então nós temos que aprender a viver com os diferentes. Trabalho de cura também é exercício de aprendizado, de viver com os diferentes. Para nós está estacionado, deve estar eu acho que ali só está aprendendo disciplina, né? Num corpo assim, numa situação dessa, para mim só está aprendendo disciplina. Acordar e amanhecer naquele corpo parado, dependendo de todo mundo. Para mim só está dependendo, para mim só pode aprender disciplina. Vai ter alguma coisa. Então, o que nós vamos terminar o assunto com vocês é esse. Os nossos doentes vão morrer quando eles quiserem. Eles vão morrer quando eles quiserem. Vocês visitem a eles com o sentimento de alguém que vai oferecer isso. Vai oferecer crença, vai oferecer estudo, vai mostrar a existência do corpo espiritual, vai mostrar a existência do corpo além da matéria. Vocês vão mostrar isso tudo a eles, mas eles vão morrer o dia que eles quiserem. Não vão visitar doentes dizendo assim, meu Deus do céu, esse camarada bem que podia ter morrido já, né? A gente pode até achar, mascalem isso dentro de vocês podem até achar isso, mascalem isso dentro de vocês, que é como o doutor Herman disse sobre essa moça. Ela vai morrer o dia que ela quiser. Como quem disse para mim mesmo, deixa de me indagar sobre isso, deixa de encher o saco, tá? Deixa de me encher, entendeu? Então, é isso que nós temos que ver nos nossos doentes, pessoas a quem nós estamos respeitando, conhecendo as divergências, sabendo que eles são diferentes, e nós estamos ali para dizer que Deus existe, dizer que a amizade existe, dizer que existe um corpo espiritual, dizer que existe crença, dizer que existe coragem, dizer que existe tudo. E deixem que os doentes façam das suas vidas o que eles bem entenderem. Que Deus nos abençoe a todos.